Olá, que bom ter você com a gente para mais essa análise aprofundada. Hoje o papo é sobre algo que, olha, muita gente pergunta, né? Será que dá para usar o ChatGPT e outras IAs para ficar rico, para acumular patrimônio? A gente vai mergulhar nisso, ver o que a IA sugere, o que um especialista em finanças achou dessas dicas e comparar com umas estratégias mais do mundo real, né? E até metas por idade. A ideia é destrinchar o que funciona de verdade. Então, vamos lá. Começando com aquela pergunta direta para o ChatGPT. Como eu fico rico com 10 mil reais? Isso. E a nossa fonte principal é justamente uma análise crítica dessas respostas da IA. E ela complementa com dados observados mesmo, de quanto patrimônio gente bem-sucedida acumulou em certas idades. O autor dessa análise, ele achou as respostas do ChatGPT, assim, um pouco vagas, sabe? Quase como se pegasse um monte de coisa do Google e juntasse. Entendi. E o que o ChatGPT sugeriu para esses 10 mil reais iniciais? Olha, a sugestão foi dividir, tipo 40% em coisas seguras, 30% em negócios digitais que crescem rápido, 20% em investimentos de mais risco, tipo ações, cripto, e os 10% finais para educação, para aprender. Olhando assim, parece até razoável, né? Diversificar. Parece. Só que aí vem a crítica da fonte, e ela é bem direta. Para quem está começando um negócio com tão pouco capital, 10 mil reais, essa diversificação toda pode ser um erro. A sugestão contrária é focar, concentrar o dinheiro e o esforço. E tem outro ponto cego da IA, que a análise apontou. Qual? Não ter mencionado a importância de, não largar o emprego CLT logo de cara para empreender. Manter essa segurança no começo é crucial, né? O ChatGPT não falou disso. Faz todo sentido, principalmente com grana curta. E a análise critica também aquela ideia de procurar negócios super inéditos. Crítica, sim. Bate na tecla de que, muitas vezes, é mais jogo copiar modelos que já funcionam, sabe? Ou entrar em nichos que estão bombando. O exemplo foi conteúdo sobre IA, que está super em alta. A lógica é, se ninguém está fazendo aquilo, talvez não tenha mercado mesmo. É um ponto para pensar, né? O que será que o pessoal que nos ouve acha disso? Vale mais copiar o que dá certo ou arriscar no inédito? Interessante essa provocação. E a fonte? Ela dá exemplos mais concretos do que fazer, então, fugindo do genérico da IA. Dá sim. Fala, por exemplo, que dropshipping, aquele modelo tradicional, já não está com aquela força toda. Mas criar produtos com marca própria, aí sim. Seja importando da China, Tipo o quê? a eletrônicos de nicho, cosméticos, ou até produzindo aqui no Brasil mesmo. A fonte cita perfumes, nutracêuticos. Nutracêuticos. Explica melhor o que seria isso. São basicamente suplementos, sabe? Com uma pegada forte de saúde, bem-estar. A fonte descreve um modelo de negócio que pode ser, olha, bem lucrativo, foca em públicos específicos, às vezes com promessas, digamos, bem chamativas. O próprio autor da análise usa uma expressão forte. Diz que para operar alguns desses modelos observados, às vezes é preciso ter baixa moralidade ou ser um pouquinho canalha. É uma descrição bem crua de algumas táticas. Uau! É um retrato sem filtros mesmo. Será que o pessoal já ouviu falar dessas estratégias mais agressivas no mundo online? Deixem aí nos comentários. Continua funcionando, segundo a análise, principalmente em nichos bem específicos, coisas como autoajuda para homens, o tal do homem alfa, ou para mulheres, muitas vezes explorando inseguranças, o desejo de pertencer a algum grupo, a uma tribo. E uma tática comum é testar a promessa do produto antes mesmo de ter ele pronto. Entendi. E o marketing de afiliados? Aquilo de ganhar comissão indicando o produto dos outros. Ainda rola? Rola sim. A fonte confirma que ainda dá para tirar uma grana extra promovendo produtos de terceiros, especialmente em algumas plataformas e com produtos específicos, como, por exemplo, cursos que ensinam a criar canais de nicho. Não vai te deixar rico da noite para o dia, claro, mas pode ser uma fonte de renda complementar interessante. Mudando um pouco o foco, mas ainda falando de acumular grana, a fonte traz umas metas de patrimônio por idade que são, assim, bem ousadas, baseadas em observações e numa taxa de juros real de 8% ao ano. Se liga,
aos 18 anos ter 20 mil reais. Aos 25 já seriam 168 mil reais e descreve esse perfil como elite, hein? Pesado, né? Muito. Aos 30, 393 mil reais. E aos 40 anos, 1.480.000 reais. Nossa, são números que impressionam. Impressionam. E eles trazem uma mensagem bem clara, né? Não existe fórmula mágica. O caminho é aporte, constante e, olha só, crescente. Aumentar a renda ao longo do tempo parece ser tão importante quanto o próprio investimento, ou talvez até mais, principalmente lá no começo. Aliás, a fonte dá um toque interessante. Se o rendimento que seu patrimônio gera ainda é menor que o seu salário, especialmente para quem já tem mais idade, isso é um sinal. Um sinal claro de que o foco tem que ser em ganhar mais. Será que as pessoas costumam parar para fazer essa conta? Essa comparação? Interessante essa perspectiva. Então, juntando as peças, temos as dicas mais comportadas da IA, né? Aí vem as estratégias mais hardcore do mundo real, que a crítica aponta, e, por fim, esses benchmarks de patrimônio que exigem muita disciplina e, principalmente, aumentar a renda. Exato. E para fechar o raciocínio, a fonte traz uma reflexão do autor que ele ouviu de um antigo chefe. Algo como: primeiro, construa algo que realmente tenha valor, que seja significativo. Só depois disso, você vai ensinar os outros. Isso levanta uma questão para a gente pensar, né? Será que o valor de um conselho financeiro depende só de quanto dinheiro a pessoa tem, sem importar muito como ela construiu aquele patrimônio? Fica aí a provocação final. Muito bom. Agradecemos demais a sua companhia aqui com a gente nessa exploração. E ó, não se esqueça, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo análises como esta. E claro, deixem seus comentários, contem pra gente o que vocês acharam, se concordam, discordam, a gente quer saber. Um abraço e até a próxima!